Existe um ponto que quase ninguém percebe, mas que muda completamente a forma como você lida com pessoas negativas. O segredo não está na maldade delas, e sim em um comportamento simples, algo que você faz sem perceber, que envia o sinal de que qualquer um pode ultrapassar seus limites. E o mais impressionante é que, quando você corrige isso uma única vez, a dinâmica muda completamente. Gente tóxica se afasta, pessoas de bem passam a te respeitar mais, e alguns ficam até confusos, porque percebem que você não é mais manipulável. Esse é o momento em que tudo começa a virar a seu favor. O primeiro erro é quase automático. Alguém te provoca, faz um comentário desagradável, e sua reação aparece na mesma hora. O rosto muda, a voz enfraquece. Você tenta se justificar, explicar ou provar que está certo. E é exatamente essa reação que alimenta quem quer te desestabilizar. Para pessoas tóxicas, sua resposta emocional é um prêmio. Quando você reage rápido, você entrega a elas o controle sobre seus sentimentos, como se bastasse uma frase para te colocar para baixo. Elas dizem algo e, de repente, você está tomado pela raiva ou pela frustração. É assim que elas vencem. Agora imagine a cena ao contrário. Alguém tenta te provocar, mas você permanece neutro, calmo, sem dar a menor demonstração de irritação. Nada de justificativas. Nada de ataque na mesma moeda. Apenas uma postura firme, quase entediada, como quem olha para algo irrelevante. Nesse momento, o jogo perde a graça para eles. A intenção era causar um impacto emocional, mas você não entrega isso. E quando você não alimenta esse ciclo, a pessoa perde completamente o interesse em continuar. E o que você faz na prática? Da próxima vez que alguém tentar te ferir com palavras, mantenha a calma e espere 3 segundos. Apenas isso. Depois responda com algo curto. Ok, entendi. Se você diz, sempre com a voz controlada, sem alteração no rosto, esse pequeno intervalo destrói a tentativa de manipulação, porque mostra que suas emoções não estão disponíveis para eles. E a reação é sempre a mesma: confusão. A mente deles começa a se perguntar por que não funcionou. E quando não funciona, eles param. Existe outro comportamento que também te coloca em desvantagem: explicar demais. Pessoas inseguras passam o dia justificando cada detalhe do que fazem, tentando convencer os outros de que suas escolhas são válidas. Só que, quando você explica demais, transmite a sensação de culpa, como se estivesse pedindo permissão para existir. E quem quer te manipular percebe isso imediatamente. A alternativa é muito mais simples. Se alguém questionar suas decisões, responda apenas: foi essa a escolha que fiz. Sem discurso, sem se defender, sem tentar agradar. Se perguntarem de novo, repita a mesma frase, com a mesma tranquilidade. Você não está sendo rude, está mostrando que sua vida não é um debate público. A maioria das pessoas recua na hora, porque percebem que não tem abertura para controlar suas ações. E aqueles que insistem, esses são exatamente os que você precisa reconhecer como tóxicos. Pessoas fortes não precisam da validação de ninguém para seguir em frente. Elas fazem escolhas, assumem essas escolhas e continuam, sem permitir que pressão emocional as desvie do próprio caminho. É isso que afasta abusadores, manipuladores e gente que se alimenta da sua insegurança, porque quando você para de reagir, parar de se explicar e para de aceitar desrespeito como se fosse normal, você quebra o ciclo. E quem estava acostumado a te tratar mal percebe que não pode mais fazer isso sem consequência. E o grande ponto é este: muita gente permite que os outros ultrapassem seus limites, dia após dia. Aceitam ser ignorados. Aceitam planos quebrados. Aceitam comentários desrespeitosos. Tudo sem nenhuma reação firme. Quando não há consequência, o padrão se repete. Mas quando você muda sua postura, o mundo ao redor muda junto. Muita gente não percebe, mas toda vez que você tolera um tratamento ruim sem reagir, você envia uma mensagem silenciosa ao cérebro da outra pessoa. A mensagem é simples: eu posso tratar essa pessoa do jeito que eu quiser, e nada acontece. Sem consequências, ninguém tem motivo para mudar. E é exatamente por isso que você precisa ensinar, sem brigar, sem levantar a voz, que desrespeito tem preço. É um preço leve, silencioso,
mas extremamente poderoso. Distância. Quando alguém for rude com você, ao invés de discutir, você simplesmente se afasta. Não desaparece para sempre. Apenas deixa de estar disponível. Responde mensagens mais tarde. Diz que está ocupado quando pedem algo. Marca outros compromissos quando tentam te ver. Não é vingança. Não é maldade. É apenas uma forma de deixar claro que o acesso a você não é ilimitado. Não é garantido e não é gratuito. E quando você faz isso uma única vez, algo muda imediatamente. A pessoa percebe que perdeu acesso ao que antes era fácil, e isso gera respeito. E o mais interessante acontece nos dias seguintes. Eles começam a se perguntar por que sua presença já não está tão disponível quanto antes. Por que sua atenção parece mais seletiva? Por que você já não corre para responder ou resolver tudo? E é justamente esse estranhamento que os faz ajustar o comportamento. A maioria melhora, porque não quer perder o privilégio de estar perto de você. Eles entendem que, se continuarem sendo grosseiros, você simplesmente vai embora. E essa é a forma mais elegante de ensinar alguém sem dizer uma única palavra. Porque no final das contas, atitudes sempre falam mais alto do que discursos longos. Só que existe uma verdade que dói. Enquanto você tiver medo de desagradar, qualquer pessoa pode te controlar. Gente tóxica detecta insegurança como o tubarão sente cheiro de sangue. Eles percebem quando você está desesperado para ser aceito e usam isso contra você. Por isso, você precisa se acostumar com a ideia de que algumas pessoas não vão gostar de você, e tudo bem. Na verdade, isso é libertador. Quando você tenta agradar todo mundo, acaba sendo uma versão diluída de si mesmo. Diz sim quando queria dizer não. Aceita coisas que não deveria e começa a esconder sua verdadeira personalidade para evitar conflitos. Só que existe um poder enorme em aceitar que algumas pessoas simplesmente não vão com a sua cara e tá tudo certo. Você não precisa explicar, não precisa provar nada, não precisa fazer esforço para conquistar ninguém. Quando alguém claramente não gosta de você, não tente ajustar sua essência para caber na expectativa deles. Apenas deixe ser. E, ironicamente, quando você para de implorar por aprovação, algo incrível acontece. As pessoas tóxicas se afastam porque percebem que você já não é manipulável. E as pessoas boas, as que realmente querem seu bem, começam a te respeitar mais, porque enxergam seus limites. Você descobre que não existe respeito verdadeiro sem algumas rejeições no caminho. E existe uma jogada de poder que poucas pessoas dominam. Estar realmente em paz com a própria companhia. Não é fingir que está tudo bem, é estar genuinamente tranquilo sozinho. Quando alguém percebe que você não precisa da aprovação deles, não precisa da presença deles, não precisa da atenção deles, o jogo vira, a disputa acaba, eles começam a valorizar você, não o contrário. E esse é o momento em que sua vida muda. A partir de hoje, pare de correr atrás. Pare de ser sempre o primeiro a mandar mensagem. Pare de ser o único que tenta manter amizades, conversas e encontros vivos. Afaste-se um pouco e viva sua vida. Faça o que gosta. Cuide de si mesmo. Aproveite sua própria companhia. Observe quem realmente se esforça para continuar presente. Quem for tóxico vai sumir rapidamente, porque nunca esteve ali por você apenas pela facilidade de te ter. Mas os bons vão fazer questão de ficar. Eles vão te procurar, vão chamar, vão se mostrar presentes porque valorizam quem você é, não o que você oferece. Aplique uma dessas mudanças ainda esta semana. Talvez você pare de reagir quando alguém tentar te provocar. Talvez você decida não se explicar mais. Ou talvez você finalmente coloque consequências para o desrespeito dos outros. Faça uma única vez e observe o que acontece. Alguns te respeitarão mais. Alguns irão recuar. Outros desaparecerão. E isso é exatamente o que deveria acontecer. Na próxima semana, escolha outra atitude. Continue. E quando perceber, sua vida estará limpa. Pessoas tóxicas irão embora naturalmente. E você estará cercado apenas por quem realmente te respeita. Se essa mensagem fez sentido para você, clique para se inscrever, é só isso que eu peço. Porque a partir de hoje, ninguém pisa mais em você. Você consegue.